Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. E hoje, Ricardo, teremos um episódio muito especial que inclusive é de um assunto que eu gosto muito, que foi inclusive o que eu estudei. E aplico até hoje, o que eu tô pensando aqui é o quanto que o acaso juntou as coisas, né? Não, porque hoje nós estamos com a doutora, a professora Daniele... Eu ia falar, não é possível, assim, peraí. Eu ia falar, ó. Sabe o que acontece? Eu tô surpreso, porque nós descobrimos que a gente dá aula no mesmo lugar. Demos aula no mesmo lugar. A gente tá descobrindo que nós tivemos... a orientadora de mestrado dela é a nossa colega, que já veio aqui, ainda não foi lançado. Então são muitas... Coincidências, cara, identificações. E eu achei que ela não era aqui de São Paulo, mas ela morava fora, veio pra São Paulo fazer o mestrado, descobriu que era lá e aquela loucura. Mas, vamos então... Mas hoje o papo vai render, então. Hoje o papo vai render muito mesmo, porque a gente tem assuntos que misturam o que todos nós fazemos aqui, né? Exatamente. Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, com vamos... quem nós estamos aqui? Com a doutora, com a professora Daniele Bastos! Aê, seja muito bem-vindo. Olha, tá aí o primeiro dilema, né, da história. Porque, assim, meu nome completo é Daniele Bastos Ruivo. Esse é meu sobrenome. Ruivo também é meu sobrenome. Só que daí, né... Quando eu era mais novinha, tal, eu não gostava do ruivo, porque toda vez que perguntavam ruivo... Ruivo? Eu falava, ruivo. Mas você não é ruiva. Aí vinha a piada pronta, né? Aí eu não gostava desse sobrenome, então eu não usava. Eu usava Bastos. Só que daí eu comecei a dar aula, e aí tudo que você vai colocar em artigo, o seu e-mail é seu último sobrenome, aí ficou Sim. ruivo. Aí eu ficava ruivo na faculdade e Bastos no consultório. Aí eu falava, mas parece que são duas pessoas, mas precisa padronizar de alguma forma, né? Uma junção. E aí, tanto que se você for ver meu @, do Instagram, é Daniele Bastos Ruivo _Físio. Porque eu falei assim, eu vou ter que colocar tudo para as pessoas conseguirem me achar. E depois eu vou diminuindo esse @ aí para ver se vai dando certo. Mas é meu sobrenome, os dois. Muito bom, muito bom. E hoje nós vamos falar bastante sobre osteopatia. Ela tá ruiva, pô. Agora eu tô. É verdade. Agora eu faço jus ao meu sobrenome. Mas foi daí que veio a ideia? Você falou, não, vamos fazer já. Não, eu vou ceder. Eu usei isso na piadinha pra poder engajar, né? Mas, enfim. Identificação visual, foi, né? Pra ficar mais agora fácil. Ficou tudo ruivo mesmo. Daqui a pouco vai ficar tudo ruivo, então eu vou deixar só ruivo no Instagram e tudo mais, mas vamos seguir. E hoje, antes da gente começar aqui, nós vamos falar bastante sobre osteopatia, palmilhas, etc. Eu queria passar uns recadinhos aqui pra galera que tá assistindo. Você que tá aqui assistindo a gente, seja no Spotify, no YouTube ou nas outras plataformas. São 6 plataformas que nós estamos. Deezer, Castbox, Apple Podcasts e Amazon Music. Além do Spotify e do YouTube que eu já tinha citado. Tira um print, seja aí da sua tela do computador, do celular, ou tira uma foto da televisão. Tem gente que assiste na televisão. No carro também, se você estiver assistindo, mas quando você estiver parado, não vai ter aí um risco de acidente. E posta lá no Instagram, marca o @Físio Sem Limites. E também marca a nossa convidada, Daniele Bastos Ruivo _Físio, tá? Que nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais. E também lembrando que aqui na descrição de todas as plataformas tem todos os nossos treinamentos para você poder adquirir. É só ir lá, conferir o que tem disponível. E também, qualquer dúvida, é só chamar a gente no direct. Vamos lá? Osteopatia e palmilhas. Muita coisa para discutir. Não hoje. Só isso, alterações posturais, de controle motor, desenvolvimento motor, ATM. E tem muita coisa para falar hoje. Vamos lá. Bom, primeiro, bacana que a gente tem essa proximidade em relação a eu ter dado aula na mesma faculdade que você atualmente continua. Talvez por um período estivemos na mesma faculdade, mas as reuniões do corpo docente são reuniões com muitas pessoas, né? E vamos lá, me diz uma coisa, como que surgiu? Eu vi as suas redes sociais, a gente conversou muito, e eu vi que você tem falado muito sobre crianças ao longo do processo. Então, qual que é a sua vertente de atendimento hoje? Bom, então, na verdade, assim, eu acabei começando com uma coisa e aí dentro disso foram surgindo outras oportunidades e eu fui vendo que uma coisa correlacionava a outra. Então, hoje eu atendo com osteopatia, palmilhas, porque dentro da osteopatia a gente tem essa visão de integralidade do corpo e o sistema postural faz parte, né, desse conjunto.
E aí, quando eu comecei a estudar o sistema tônico postural, eu vi que tinham várias conexões com vários sistemas e quais as conexões eram mais comuns. Então, por exemplo, disfunção da TM, né, o sistema manducatório como um todo. Era um sistema que muitas pessoas que tinham alterações que me procuravam por causa disso, vinham com disfunção da TM. Eu falei, putz, isso é um... É que você falou manducatório agora, eu falei isso num episódio sobre DTM, todo mundo ficou olhando pra mim, que é manducatório? palavra é essa? Viu só? Manducatório. Existe, viu só? Você e o Rafael ficaram olhando pra minha cara, como assim manducatório? É porque algumas pessoas falam dento-oclusal. Não, mas eu fiquei. Eu entendo. fiquei assim, manducatório. Manducatório. Porque tem também algumas pessoas que chamam de dento-oclusal. Só que daí tem relação com dente, arcada dentária e boca. Mas o sistema manducatório, ele vai um pouco além. Então, quando a gente fala de boca, a gente não está falando só de dente, está falando de língua, a gente está falando de todo o tubo digestivo. Então, assim, influencia em todo o sistema. Tanto que, por exemplo, sei lá, a língua. A língua, ela pode gerar várias alterações que pode levar a mudança de posição de cabeça, alterações de mordida, disfunção da TM. Então, o manducatório, ele acaba sendo um pouco mais global. Um pouquinho mais do geral, que só dento-oclusal. Eu acho que vem de mandíbula e oclusão? Estou tentando pensar aqui. A etimologia da palavra eu não fui pesquisar. A etimologia também não sei, mas mandíbula, oclusão, manduculatório de oclusão. Vou dar uma pesquisada aqui no meio, aqui eu volto com essa informação daqui a pouquinho. Bacana. Eu não lembrava que você tinha falado dessa palavra, sabia? Eu vou puxar lá. É que esse episódio não foi ao ar ainda. Pode ser. Vai agora no mês que vem. Validei. Validou o João. Ponto com o João. E vamos lá, e me diz uma coisa, vamos começar aqui, porque é muito bacana, né? A gente tá falando desde palmilhas, estão lá de baixo, até alterações oclusais, lá em cima, né? Então, primeira coisa, o paciente, normalmente ele chega com você com qual queixa? Geralmente é dor. Então, dor em algum lugar do corpo. Não necessariamente no pé, não necessariamente só na boca, né? Ele vem com uma característica de dor. E aí, assim, poucas pessoas vêm pensando na palmilha logo de cara. Então... Na verdade, eles nem sabem que existe o recurso, né, da palmilha, né? Hoje em dia, eles até chegam já querendo, porque já me conhecem. Acaba que um indica alguém pro já outro, indicou. E aí vai. Ou quando chega numa prescrição médica, vem com a palmilha ortopédica, né? Que não é o caso, daí você explica que pode ser de uma outra forma. Eu tenho muito encaminhamento. Eu fico até guardando numa pastinha, assim, os encaminhamentos. Manda pra mim que eu posto, sempre é sucesso esse tipo de post. Manda pra mim. Eu tenho, inclusive, uma pasta de uma ortopedista em específico que todas as palmilhas são a mesma. Aí eu deixo lá pra ter certeza mesmo, se é só aquela ali que prescreve. Mas assim, geralmente vem com dor, então... E aí, como eu penso, né, nessa integralidade do corpo... Será que esse paciente, a queixa dele vale uma palmilha? Ou será que não? Será que, de repente, eu preciso dar um pouco mais de mobilidade para essa pessoa, trabalhar um pouco mais esse corpo dela dentro da osteopatia, liberar um pouco aquele organismo para daí receber um novo estímulo com a palmilha, que daí vai ajudar? Porque muitas vezes o paciente ele tem tanta disfunção que se eu coloco uma palmilha, é mais um estímulo para ele poder lidar junto com todas as desorganizações que ele já tem. Tô pensando aqui assim, vamos imaginar que eu tô atendendo um paciente e eu falo, caraca, será que esse paciente poderia se beneficiar de algo que eu não tenho habilidades? Eu, Ricardo, então, palmilha, por exemplo, eu encaminharia para você. Como que é a sua avaliação para entender se esse paciente precisaria ou não de uma palmilha? Para eu entender, né? Porque muitas vezes eu podia falar, pô, preciso encaminhar esse paciente para ver como que é. Como que é a sua avaliação? Conta um pouquinho dela pra gente. Hoje, inclusive, boa parte dos meus atendimentos, eles vêm por indicação de outros fisioterapeutas, outros profissionais que sabem que, assim, de tudo que eu podia fazer para o paciente eu fiz, mas ele não está melhorando. O que pode ser? Então, vamos tentar ver se isso aqui resolve. Dentro, né, da posturologia, da podoposturologia, existem vários testes que a gente faz para tentar entender de onde está vindo a desorganização. Então, puxa a gente olha... um pouquinho, assim, só. É porque é mais para imagens. Pode puxar mais, pode puxar. Não, aqui assim. Não. Aqui, ó. Aí. Ele movimenta isso. Ficou bom, Eric? Ficou bom? Melhor? Boa. Valeu. Porque assim, eu falei, eu vou esperar terminar de falar, mas aí, às vezes a fala é longa, depois perde um pouquinho a qualidade pro pessoal. Corte do... Então,
a parte da Avaliação. Avaliação, mas qual o nome você falou? Não é baropodometria, É podoposturologia. Podoposturologia, né? Ela é mais complexa, como que funciona? Na verdade, assim, existem vários ramos, né? Dentro dessas análises posturais, existem várias técnicas, vamos dizer assim. Então, tem a posturologia clínica, tem a posturologia osteopática, tem a podoposturologia, e aí, cada uma na sua linha. Então, assim, o que a gente avalia, basicamente? As entradas de informação sensorial. Então, quem são a gente chama isso de captores. Então, quem são os captores ou entradas de informação? Os pés. Então, a gente olha se tem alteração nessa pisada, se essa pisada tá valga, tá mais para valgo, tá mais para varo, se tá mais cavo, mais plano. Então, a gente avalia basicamente a pisada, a posição desse calcâneo e tudo mais. A gente avalia sistema oculomotor. Então, o movimento dos olhos, convergência, se esse sistema que é considerado parte do sistema postural, se ele está funcionando adequadamente, olha a posição da boca, abertura, fechamento, se tem uma disfunção nessa região. Então, a gente vai avaliando os captores e ver o que ali tem de disfunção ou que não está funcionando corretamente de uma forma que poderia funcionar melhor, que pode ter relação com o bloqueio daquele movimento. Então, avalie o corpo dessa forma. Depois, avalie mobilidade de quadril, centro de gravidade, isso com tanto teste inspeção visual como teste funcional. Então, avalie o movimento de cabeça, movimento de tronco. Depois, a gente testa os elementos da palmilha. E aí tem os testes funcionais que você faz para ver. Bom, esse movimento melhorou depois que eu coloquei os elementos. E além, né, dessa inspeção, tem também a baropodometria, que eu consigo quantificar essa má distribuição desse paciente e depois eu testo com os elementos de novo para ver se muda alguma coisa, mesmo que ali de imediato. E essa mudança normalmente é muito rápida, imediata, perceptível, ou ela pode ir melhorando também com o passar do tempo? Ela já mostra pra gente uma mudança imediata, então tem uma mudança ali na hora que é perceptível, tanto no movimento quanto nos gráficos lá da Baro. Mas assim, aquilo é uma resposta imediata, como eu coloquei um estímulo no seu corpo e se o seu corpo respondeu aquele estímulo que eu dei da forma que eu gostaria. Então, por exemplo, eu quero que esse pé que está com uma pisada muito lá no retropé, joga um pouco esse peso lá para o antepé. Então, coloca um elemento de propulsão. Respondeu? Foi para frente? Foi para frente. Então, peraí, aquele corpo está respondendo a esse estímulo. Então, pode ser que esse paciente se beneficie com isso. Aí, ele começa a usar a palmilha. E aí, durante um tempo, usando a palmilha, aquele corpo vai respondendo àqueles estímulos. E aí, por isso que é importante a reavaliação. Depois de um tempo que o paciente usa, ele retorna para que eu faça de novo todos esses testes. Aí a gente vê, teve melhora, não teve melhora, o que dá para acrescentar, o que mais apareceu. Tem um tempo mínimo nesse intervalo eu peço retorno? 45 dias, em média. A não ser que o paciente comece a ter desconforto. Aí eu falo, não, então volta para a gente tentar entender o que está acontecendo. Em relação à dor original ou no pé? A qualquer tipo de desconforto. Eu falo que assim, os primeiros 15 dias são de adaptação do sistema. Então, é igual começar exercício na academia. Vai sair dolorido. Vai ter dor, vai ser diferente no começo. Sim. Depois, o seu corpo vai acostumando. Então, um certo nível de desconforto é normal. O que não pode acontecer é esse desconforto piorar e isso não for melhorando. Aí tem que me avisar pra gente ver se, né? Claro que assim, o paciente chega com um monte de disfunção. Eu não vou querer corrigir todas as disfunções dele no primeiro momento. Resolva os seus problemas no primeiro atendimento. Traga sua coluna de volta em 2 dias. Não funciona. Ou menos. Apesar de que teve um paciente que ele tinha uma perna curta considerável, ele tinha muita dor lombar. E aí a gente colocou a palmilha com o calço lá, melhorou um pouco essa distribuição. Ele estava numa crise de dor lombar, em 3 dias ele ficou melhor. Aí ele me ligou, ele falou, vou colocar uma placa aqui, trago sua coluna de volta em 3 dias. Eu falei, não faz isso não, porque daí você promete coisas que não dá pra gente prometer, né? Então, são casos e casos, né? Ali tem um calço, tem uma compensação que é diferente. Então, assim, geralmente, quando a pessoa tá na crise, a ideia é que ela vai pro curso natural da doença, que é reduzir, né? Então, eu tô com um paciente, irmão enfim, de alguém que veio aqui pra não falar que é um paciente óbvio, né? Agora já sei quem é. Sabe quem é, Eric? E aí ele tava com
Quando ela e a mãe começaram a falar comigo, ele tava com uma crise gigantesca, putz, vai ter que operar, aquela história toda. E daí eu conversei no outro dia. E quando eu cheguei lá, sei lá, 4 dias depois, não, já tô melhor. Tô melhorando. Se eu tivesse atendido no primeiro dia, nossa, o Ricardo é bom, cara, porque 4 dias depois eu tava melhorando, entendeu? Eu ia estar melhorando. Eu poderia ter contribuído, claro, entenda, a fisioterapia tem muito pra fornecer, mas a pessoa quando tá na crise, ela vai melhorar. Isso que você falou é muito sábio, porque se você não fosse ligado à evidência, ao que a gente tem de ciência, você ia acreditar que o que você fez foi o único fator determinante para mudar a vida dele. E aí você ia querer repetir isso com todos os seus pacientes, entendeu? E aí ia ser muito louco, né? Porque ia dar certo, muito bacana. Não, e até, né, tem coisas que, por exemplo, o paciente, se ele tá em crise, eu não vou avaliar a parte postural dele com ele em crise. Porque ele tem um monte de compensação, às vezes até antálgica. Sim. Que não dá pra gente saber. Bom, isso daqui é sua posição, né, normal do cotidiano, ou você está assim porque você está com muita dor? Então, é muito dos meus atendimentos. Eu dá. chego e falo, olha, agora não vai dar, a gente vai fazer o que precisa ser feito para amenizar, mas eu volto, sei lá, na semana que vem a gente combina, nem vou cobrar nada de você, mas eu venho aqui pra gente avaliar esse restante que no momento não vai dar certo. Sim. Não vai dar né, as informações de verdade que a gente precisa. Você precisa, para até evoluir aquele caso, porque senão eles colocam um elemento que ele nem precisava. Sim. Né? E aí ele começa a ter mais dor depois, aí você fala, putz, e agora? Então, foi talvez a ferramenta correta no momento errado. Então, tinha que esperar. Posso até voltar numa coisa mais rapidinho? Porque assim, tem muito, além de fisioterapeuta, tem muito acadêmico e pessoas interessadas no assunto que busca aqui o podcast. E a gente já está falando diretamente das técnicas, mas muita gente, em pleno 2024, não sabe o que é propriamente a osteopatia, que talvez é a base inicial para depois a gente entender os recursos, né? Até em poucas palavras, para não fazer uma coisa gigantesca, o que é a osteopatia? Até para o pessoal entender melhor. Tá. Acho que a osteopatia nada mais é que assim. Na verdade, é uma forma, né? uma maneira de você entender como o corpo funciona. Então, o corpo ele tem ali seus sistemas. Esses sistemas são, né, interligados ali. E aí, dentro da filosofia da osteopatia, baseado muito em anatomia, fisiologia, um estudo mais aprofundado, a gente entender, né, como o corpo funciona, como ele deveria funcionar. E a partir do momento que você sabe qual é o funcional, você consegue avaliar para ver o que está disfuncional naquele corpo, gerando, de repente, uma repercussão em outro local, à distância. Então, bom, a pessoa às vezes tem dor lombar. E aí, por que essa lombar está doendo? Não ficar no foco da dor, tentar entender o que ao redor não está funcionando, para que aquela lombar seja sobrecarregada a ponto dela doer. Então, entender, bom, será que é um quadril que não está funcionando direito? Então, será que não é, de repente, um pé que não está bem organizado? Então, tentar encontrar a causa da dor, tentar encontrar o bloqueio do sistema, trabalhar esses bloqueios com técnicas manuais para devolver a função para aquela região, para que daí o corpo naturalmente ele se reorganize e melhore a dor. É que é interessante porque a osteopatia ela é mais antiga do que a própria quiropraxia, né? A quiropraxia vem de origem da osteopatia e mesmo em 2024 o pessoal conhece mais a quiropraxia porque ela foi mais ocidentalizada em questão do sentido dos Estados Unidos e a osteopatia é muito europeia e padrões europeus normalmente não chegam diretamente para nós hoje em dia, né? A gente é tudo muito americanizado e a osteopatia vem sendo mais difundida agora e o pessoal confunde muito com quiropraxia. Eles perguntam, né? Se é a mesma coisa, é a mesma coisa, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? E por mais que tenha uma base de terapia manual e tem a sua origem lá nos Estados Unidos muito próximas, são diferentes, né? São visões diferentes de olhar o paciente, como você disse, né? Para procurar mais a origem, por isso que pedi para você poder explicar para o pessoal entender, porque até o próprio fisioterapeuta não sabe. Vai lá no COFITO e a resolução que normatiza as duas é a mesma, é tudo a mesma coisa, não é? São coisas completamente distintas. E dentro, então, da osteopatia, quais são as técnicas que você emprega nos seus pacientes, além da palmilha que a gente já falou e vai discorrer mais sobre, mas quais são os outros recursos que a gente consegue utilizar com os pacientes? Eu acho assim, né? Eu falo que acima de qualquer especialidade, a gente é físio. Então, qual técnica eu vou usar vai depender do paciente. Então, bom, tem pacientes que às vezes eles têm muito medo das manipulações. Eu não vou usar uma manipulação numa pessoa que tem medo, porque automaticamente não vai dar certo. Incorre riscos essas manipulações?
Só se você não souber o que você está fazendo, né? Mas se você tem ali se você estudou, se você tem o vetor certo, a posição certa, tem os testes para você fazer, para saber, bom, essa pessoa tem risco nessa... Você tem uma as red flags, né? Para saber, bom, tem uma insuficiência arterial que possa vir a levar a alguma disfunção. Então, tem testes que a gente faz para saber se tá tudo bem fazer em qualquer paciente. Mas eu acho que acima de qualquer técnica, a gente tem que saber qual que é o raciocínio clínico em cima desse paciente. Então, bom, eu posso usar uma manipulação porque ele tem muito bloqueio, ou não, tem medo, então vamos usar uma mobilidade, ou não, ele tem muito encurtamento, de repente uma facilitação neuroproprioceptiva. Então, depende muito do paciente, eu vou empregando as técnicas. E às vezes esse paciente ele tem ali muitas alterações que você trabalha na físio, trabalha na osteopatia e tal, mas às vezes em casa ele precisava de um estímulo para que ajudasse o corpo dele a tirar um pouco dessa sobrecarga para que ele aliviasse e ele fosse melhorando aos poucos a ponto de repente, procurar um exercício, porque tem muita gente que não consegue nem fazer o exercício, que tem tanta dor. Sim. Aí fica, mas eu preciso fazer exercício, agora eu tenho tanta dor, o que eu faço? Eu preciso esperar passar a dor para eu conseguir ir para o exercício. E aí as palmilhas me ajudam nesse sentido de dar um pouco mais de alívio para aquele sistema, para que aquela pessoa tenha um pouco mais de condição de repente, voltar a uma vida ativa, buscar outras terapias para facilitar nesse processo. Eu vejo vocês falando da osteopatia e eu tenho a impressão que ela é muito... Eu queria entender, modificar a pergunta, senão vai ficar tendenciosa. Aí vai dar a impressão de tendenciosidade, né? O quanto da osteopatia é terapia passiva, o quanto é terapia ativa? Eu acho que antigamente era muito focado na terapia passiva. Acho que todo mundo, assim, achava que se você ficasse lá mobilizando aquela vértebra, ela ia melhorar a condição dela e ele ia ter, né, a melhor significativa. Só que assim, você tá com o paciente talvez uma vez na semana, 1 hora na semana dele, enquanto todo o resto da semana ele não tá fazendo nada. Então assim, como que vai ter uma melhora duradoura essa mobilização que você fez ali passivamente? Então eu acho que o mais importante do que a gente fazer passivamente é ensinar o paciente também a fazer ativamente. Talvez você faz ali um ativo assistido, até no meio da sua sessão mesmo, trabalha mobilidade, bom, agora eu acho que ele consegue fazer sozinho. Coloca alguns movimentos para ele aprender e depois ensina ele a fazer isso em casa, para que daí as coisas vão se juntando, né? E ele tem uma condição de prorrogar essa melhora. E isso vem da osteopatia ou vem da sua formação de fisioterapeuta com uma continuidade na osteopatia? Olha, eu acho que é um misto, assim. Eu acho que eu fiz a osteopatia em 2013. E depois a formação, né, na escola que eu fiz era por módulos. Então eu fiz um tantão de módulos. Então fiz estrutural, fiz postural, fiz visceral. E aí quando chegou na craniana, eu falava assim, gente, não aguento mais pagar esse curso. Porque eu preciso ganhar dinheiro, não aguento mais pagar, estudar. E aí eu falei, bom, então eu preciso, o que eu vou fazer? Eu sei que era um sistema importante para mim, mas talvez eu não estava pronta para usar todas aquelas técnicas. Não tinha tanta maturidade clínica para usar todas as técnicas de uma vez, tinha vontade de fazer o mestrado. Então, aí eu fiquei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou até aqui, e aí quando eu ver que esse paciente precisa disso, ou quando eu não conseguir mais ser útil para esse paciente, eu vou encaminhar para quem eu sei que é muito bom nisso. Então eu tinha parceiros, outros osteopatas que tinham, né, o restante da formação. Eu foquei muito na postura. E aí, depois eu senti necessidade de voltar. Aí, quando eu voltei, já estava diferente a escola, assim. Já era uma outra abordagem, uma outra visão. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo. E eu acho que chega uma hora também que você vai somando as técnicas que você vai aprendendo. E isso faz parte do seu raciocínio clínico, da sua forma de, né, como você encontrou ali a sua forma de trabalhar para oferecer o que o paciente precisa, não o que você quer fazer com ele. Eu acho, né? acho que você já falou umas 5 coisas que eu gostei muito.
Eu não vou lembrar assim, foi somando, mas enfim. Acho que primeiro, entender que o paciente não sai da crise muitas vezes por algo único, sim por um contexto geral. Isso é muito importante, todos nós lembrarmos toda hora, isso é muito legal. Segundo, que nós somos fisioterapeutas, independente do que você fizer de outros cursos, nós temos uma ciência de base, isso foi muito importante. A construção de que você vai oferecer para o paciente aquilo que ele precisa, não o que você quer, encaminhá-lo, eu acho que é algo fantástico isso que você falou. Isso é muito legal. E outro, entender que talvez a gente não tenha maturidade no momento de aplicar tudo que a gente sabe. Talvez a gente sai buscando 50 milhões de técnicas e não faz uma corretamente. A gente não consegue, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue. Pô, que legal, Mas é interessante isso que vocês levantaram. Fiquei bem feliz. Porque a osteopatia fora do Brasil, ela é bem passiva. Sim, e é uma profissão, na verdade. E é uma profissão não é independente, não é uma especialização. No Brasil, nós, fisioterapeutas, a fisioterapia agregou a osteopatia, e aí por ter toda essa parte de base, a gente foi evoluindo de uma coisa passiva para algo também mais ativo, na parte orientativa, né? Ou até para encaminhamento para um profissional que vai saber levar essa parte de, talvez, exercícios, né? De uma parte mais ativa. Então, o diferencial é que eu posso falar que o melhor osteopata do mundo são os brasileiros, porque conseguem agregar todos os fatores necessários. Sim. E também esse negócio de ficar monopolizando o paciente, né? O paciente é meu, né? Ninguém não dá, tem porquê, não né? tem como. Assim, hoje eu tenho muitos parceiros de outras especialidades. Então, eu tenho muitos dentistas que são meus parceiros, psicólogos. Ainda mais na parte de ATM, na parte né? de ATM, otorrino. Eu tenho, eu encaminho muita criança para otorrino. Criança chega com muitas alterações posturais, assim, que você olha, você faz alteração postural, dificuldade no aprendizado, hiperatividade. Aí você vai ver aquela criança respiradora bucal. E o respirador bucal, ele tem um monte de alteração postural. Então, às vezes, ele tá ali numa situação onde ele precisa primeiro passar no otorrino, tratar essa mucosa do nariz dele, fazer essa função respiratória voltar ao normal, para que aquele corpo dele não precise gerar tantas adaptações. Então, eu tenho muitos parceiros e muitos físios, porque tem muito físio, muitos osteopatas, mas que não querem trabalhar com as palmilhas, sabem a importância ou até mesmo o benefício ali naquele momento, e aí mandam para mim. E aí eu falo, olha, aí eu faço a palmilha e falo, agora volta lá, porque precisa, né? Não, vem para mim agora, não é Tinha assim. uma época que eu falei, preciso levantar uma grana a mais também, né? Você falou de parcerias com os próprios colegas que cursaram osteopatia, muitos não sabiam ou não queriam fazer as palmilhas, porque dá um certo trabalho. Dá trabalho. Tem que ter lixadeira, né? Mexe com cola, um monte de coisa. Então você faz uma sujeirinha em casa, fala, não, pode deixar que eu faço. Então eu fazia para todo mundo da osteopatia lá na região, morava em Santos na época, Santos, Praia Grande, até aqui em São Paulo. E mandava por cidade. Eu fazia, eles mandavam o que precisava, eu mandava de volta, ou eles me mandavam direto o paciente para eu poder avaliar, e eu mesmo já fazia a consulta e a palmilha. Então é um eu campo... Eu fiz isso por um tempo também. Com uma parte, falando agora financeiramente, é uma coisa que vale muito a pena. É porque é caro você montar uma oficina, Sim. né? E aí fora que assim, você tem que ter material disso, material daquilo, cobertura assim, cobertura assado. Aí criança quer uma cobertura diferente, aí é muito investimento que você faz, né? Sim. Então, às vezes E a pessoa tempo, não quer né? fazer. E tempo, principalmente por tempo. Tem gente que prefere atender do que... Eu, pra mim, é Exatamente. terapia. Eu fico lá. Nossa, eu gosto. Eu meu momento. Mas agora, com tipo, divertidamente, o pessoal não quer uma estampa tipo ansioso? Ah! Aproveitei agora aqui, ó. Precisava. Não, tem episódios que as não pode soltar coberturas isso, coisa. pra criança tem Tem desenho, tem carinha. Que legal que a gente tá falando de criança com a minha meia, né? Eu pergunto ainda mais pra ansiedade criança. aí, ó. Será? Ainda mais ansiedade. E me diz uma coisa, o que você precisa pra ter... É uma estrutura grande mesmo, assim? É um lugar que pra você for fazer a palmilha pequeno, é grande? O que eu preciso? Você não precisa de um lugar muito grande, mas assim, você vai precisar de alguns equipamentos. Então, uma lixadeira, uma prensa, um soprador, os materiais, os kits, porque você até pode confeccionar os elementos, só que assim, no volume de atendimento, às vezes, você perde muito tempo Sim. fazendo um Você elemento. pode comprar a palmilha, o kit pronto, pré-moldado, ou você pode comprar a placa quadrada retangular gigante que você vai cortando uma por uma, como se fosse forminha de doce que você vai fazendo uma por uma, recortando. Dura quanto tempo?
O quanto você fizer de palmilha, né? O Não. tamanho, O tamanho da placa? Não, a palmilha. Eu entendi a mesma coisa. Não, porque senão depende do pé da pessoa, né? É verdade, depende do pé. Já tive pé 52. Por isso que eu trabalho com crianças, né? Pra render mais. Dura quanto tempo a utilização da palmilha? Eu falo para os pacientes que, assim, o tempo de utilização, de durabilidade, é pelo menos 1 ano. Só que, assim, tem paciente que fica 5 anos com a palmilha e volta lá com ela derretendo e fala, eu queria fazer uma nova palmilha. Derretendo. Aí eu tiro esfarelando, assim, no sapato, né? Sim. Por quê? Não é nem questão do material em si. A questão é que, por exemplo, os elementos, eles têm uma densidade. A placa da cobertura tem uma densidade. E essa densidade, ela tem um nível de deformidade e depois, né, ela tem uma memória. Então, ela deforma e retorna, deforma e retorna. Só que chega uma hora que essa capacidade, ela vai se perdendo, né? E aí, aquele elemento que era para fazer tal função já não dá conta mais. Aí a gente precisa trocar. Então, mais por eficiência mesmo. Claro que, assim, o que eu falo para os pacientes? A palmilha, ela não é um negócio que você vai colocar no pé e você nunca mais vai voltar aqui. Porque o seu corpo vai se modificar, ele vai responder àquele estímulo e vai chegar uma hora que a gente não precisa mais dele. Então, a gente precisa remover aquele estímulo ou substituir e tal. E esse acompanhamento é importante para você ir tirando aos poucos esses elementos até que a pessoa consiga viver sem a palmilha. Então, vai chegar uma hora que ela não vai mais precisar daquela palmilha. Então, a ideia é que ela se reorganize dentro desse prazo útil que da não palmilha. seja, como eu falo para o paciente, não é ser algo que compensa, que nem uma mesa que tá bamba. Não é um negócio para compensar que quando você tira o negócio cai. Não, tem que ser alguma coisa que vai reorganizar, porque quando tirar ela tá bem. Não, e também não é uma coisa que o paciente precisa ficar dependente, por exemplo. Então, assim, eu não quero que ele coloque uma palmilha para ele ficar, bom, quando eu tô com a palmilha eu tô bem. Aí eu tiro a palmilha, eu tô mal. Não, então peraí, a palmilha é para te dar condições para você buscar outras terapias, por exemplo, vamos pro exercício, vamos trabalhar a mobilidade, vamos reorganizar essas forças, melhorar essas cadeias musculares, ganha resistência. Você faz uma palmilha, por exemplo, pro sapato pro tênis de exercício e outra palmilha pra vida normal ou vai pra mesma? Não, geralmente, assim, tem modelos. Então, o que eu pergunto na consulta? Qual é o calçado que você mais utiliza durante o seu dia a dia? Eu uso mais tênis. Então, vamos pensar no modelo que se encaixe melhor no tênis. Eu uso sapato fino, bico fino. Então, tem modelos que têm um bico mais fino. Tem modelos que não tem mais a parte anterior da sandália, 3/4. Então, você pode usar a sandália e não ficar aparecendo. Mas, assim... Aquele de chinelo também, tem só chinelo, salto alto. Até dá. Só que assim, o que você tá não, fazendo? Ninguém vai pôr um salto, vai ficar deselegante. O salto alto é mais... Não só do deselegante, nem... o estímulo não tá sendo correto, né? Você tá com o estímulo mandando para uma região e o salto mandando para outra, aí fica aquela briga. Então assim, eu falo que até, né, um salto pequeno, 4 centímetros, você consegue aí ainda ter um acomodamento ali do estímulo, mas não é brigar contra o sistema. Se vocês ouviram um barulho aqui, eu quero pedir desculpa porque o Eric resolveu fazer café agora. No meio do podcast, o Eric resolveu fazer um café. E nem ofereceu. E aí começou... Olha só. Eric. Aí, Eric, manda. Não, já que ele pediu pra fazer o café... O Eric tem que aparecer. Já apareceu quantos episódios, Eric? Nenhum. Aparece, vai, Eric. Deixa a câmera aberta e aparece, Eric. O Eric é a voz da consciência, vai, né? Eric. Aê! Não, o café, oferece pra ela o café, poxa. Aí, já que você começou a fazer o café, por favor, né, Eric? Gente, eu quero pedir desculpa. Café não se recusa. Eu nunca aconteceu isso. No primeiro podcast, ele começa com esse barulho. O Eric, ele tem umas coisas assim que eu não sei o que acontece. Gente, é brincadeira. Foi eu que pedi um café pra ele aqui, tá? Foi, né? Foi. Eu falei pra ele, Eric, faz um café aí, por favor. Não, escrevi, faz um café, por favor. Eu vou esperar o seu pra gente brindar. Eu falei pra ele, fechou, fazer um brinde com café. Então abre cerveja, esquece café. Pô, agora ele foi fazer café no banheiro. O Eric agora foi lá atrás. E eu tenho uma dúvida interessante. Eu pensei o seguinte, eu gosto, tenho uma pegada muito empreendedora, assim, e gosto muito da parte financeira, né? Se você teve um paciente... se vocês têm pacientes que passam muito tempo e eles retornam depois de muito tempo com a mesma palmilha ou querem trocar, não valeria a pena criar um fluxo de, sei lá, dar uns 6 meses, mandar mensagem pra pessoa, e aí,
como é que tá? Manda foto da sua palmilha, tá usando, não tá? Você acha que Até não é pra feito ela isso? pegar e falar assim, pô, deixa eu voltar e fazer A gente outra. até tenta. Você acha que não é feito isso? Mas na verdade, não é nem que eu ligo pra saber como tá a sua palmilha. Na verdade, assim, se esse paciente está dedicado ao tratamento dele, ele tá passando por um processo. Então, na teoria, eu quero melhorar. Então, eu vou fazer o que for preciso. Se eu coloquei a palmilha, eu preciso voltar pra reavaliação. Ele continua no retorno, né? Então, ele volta para reavaliação. Eu reavalio. Vai ter que mexer? Vai ter que mudar? Né? Bom, em quanto tempo agora eu vou te ver? Daqui 3 meses? Então, daqui 3 meses você volta. Se ele faz esse acompanhamento, eu tô vendo a palmilha dele. Eu tô vendo se aquele calço cedeu, se aquela palmilha deformou, se aquele corino ali ou aquele EVA se desgastou, precisa ser trocado. Então, nesses retornos, eu nem cobro os ajustes da palmilha. Porque pra mim o interessante não é eu ficar cobrando, nossa, vou ter que trocar essa peça aqui, vou te cobrar essa peça aqui. Não, faz parte do processo de tratamento. É um plano terapêutico que eu criei pro paciente. Tá. Então, ele retornando, eu tô vendo, eu tô acompanhando. E aí, assim, lógico que, por exemplo, tem casos que a gente não consegue ficar sem a palmilha. Se eu tenho uma perna curta, essa perna não vai crescer. Então, Precisa ter o calço, né? precisa ter o calço. Então, eu vou trabalhar de uma forma com que o paciente fique o mais próximo do funcional dele. Aí, chega uma hora que eu falo, bom, acho que aqui a gente organizou, acho que você tá bem, então eu vou te dar alta. Aí tira de uma vez ou vai Aí tirando os calços? Quem tem... Eu vou tirando aos poucos. Eu tiro, aí eu espero um tempo, o paciente volta e eu observo. Bom, ele manteve a melhora dele ou ele piorou de novo? Não, calma aí que o meu vai chegar, Ah. O meu vai chegar. Daí já... Eric, que demora é essa pra entregar os cabelos? Brincadeira. Ele é barista. É porque o Eric é barista, barista. Ele é barista. É porque ele tem que fazer os cafés, organizar as câmeras, É muita função. falar pra gente aqui, ó, arruma o microfone pra um lado, pro outro. Tem que contratar mais gente aqui. Os divertidamente dele estão tudo assim agora. Olha aí, ela assistiu, viu? Ela assistiu. Ela assistiu. Teve um episódio que eu coloquei a meia do Divertidamente e a pessoa não tinha assistido. Não tinha aí assistido. Não sabia nem o que era, na sabia verdade. o que é. Não é que não Não, aí- assistiu, nem sabia o que era. Mas é um mundo, se Não, tudo assiste, bem. ok, A piada não rolou. E, Não deu e certo. quando você faz com criança, você avisa pros pais, olha, se você reparar que o pé dela cresceu, tipo, trocar, você vai ter que É isso que eu ia voltar. perguntar. Quando é em criança, como que é todo esse processo, já que o pé cresce tanto em tão pouco tempo? Eu falo que nada como experiência clínica, né? Porque você vai entendendo a necessidade do paciente e aí você vai tentando adaptar. Pelo menos se você é um cara que se preocupa com o outro, você vai tentando adaptar. Então, se o pé da criança cresce, o que eu faço? Eu tiro a palmilha do tênis dela e aí eu testo um número do sapato sem a palmilha dela. Então, ou seja, já ganhei um número ali, a mais. Aí eu faço naquele tamanho. E aí, se por um acaso o pé dela crescer e ela tiver que comprar um tênis maior, depois ela pega essa palmilha e vai colocar por cima da palmilha do novo tênis. Então ela ainda continua usando essa palmilha por mais um número aí, pelo menos. Então meio que eu vou tentando fazer assim, pra ir acompanhando os pais agradecem. Pra durar um pouco mais. Os pais agradecem. É, não, porque imagina, do mesmo jeito que tem que trocar o tênis toda hora, trocar junto a palmilha, né? Acaba É que assim, onerando muito. às vezes a palmilha da criança, assim, chega pra consulta, eu vou tirar, tá tipo areia. É isso que tem eu ia dar uma falar, às vezes tá um batidinha, pouquinho então- mais acabada, um pouquinho mais É, destruída, né? Acontece, aí Obrigado. faz parte do jogo, né? E assim, chega tem um que trocar. chulés lá? Ah, sempre tem, né? Por que não, né? O João nunca. O João, não sei, ele reclama das minhas meias, nunca falou se tem chulé. Eu sou gentil. É porque eu vou na academia com elas, aí vem aqui depois pra mostrar perto do João, que ele gosta. Aí chega ainda perto do meu rosto e dos meus copos aqui. Ele né? gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. Mas hoje ele foi acanhado, tá? Tem Tá dia... tímido? Não, hoje ele tá Ele tímido. tá cansado. Tem dia que Não, ele levanta a perna aqui assim na minha cara. Não, eu posso fazer. Não, guardei. Vamos voltar pra Me palmilha. diz uma coisa. Não, acho que palmilha. Tem alguma coisa mais que vocês acham relevante de falar de palmilha? Porque eu queria começar agora a fazer essa conexão com a parte, de repente, de desenvolvimento motor. Isso, Acho que de palmilha é isso, assim. O mais importante é a gente saber que a palmilha, ela é um recurso dentro de um plano terapêutico. Então, ela não vai ser o Não é a única milagre. coisa exclusiva que não vai ser um milagre, né? Não tem como, assim. Ela faz parte de um raciocínio que pode ser útil ou não. Então, depende do caso. E faz muito parte desse tratamento o compromisso do paciente. Porque enquanto eu tô ali planejando o tratamento dele, pensando na palmilha dele, entrego a palmilha dele, é comigo.
Só que a partir do momento que ele pega aquela palmilha, coloca no pé e sai do consultório, aí vai depender dele, o quanto de tempo que ele usa, se ele tá usando com frequência, constância, se ele não tá, hoje eu uso, amanhã eu esqueço. Aí depois de amanhã eu uso de novo. Isso também atrapalha. É que nem medicamento, né? Não adianta falar, tem que tomar de 8 em 8 horas e toma cada 8 dias. Não dá certo. Não tem como. Eu falo assim, nada funciona se você fizer só às vezes. Nada. Então, a palmilha é a mesma coisa. Se você quer um resultado, então a gente precisa se dedicar para que o resultado aconteça. E faz muito parte do processo esse compromisso do paciente. Né? E esse entendimento que muitas vezes não vai ter um resultado imediato, mas que a longo prazo isso vai ser útil lá na frente. E as crianças concordam em utilizar? É uma coisa, assim, é incômodo, não é? Como... Não, porque assim, o que eu tento fazer, né? Primeiro que eu tento mostrar, eu pego a criança, né, e tento engajar ela dentro do tratamento. Então, eu deixo ela escolher a cobertura que ela quer na palmilha dela, a cor que ela vai querer. Aí eu tenho que pegar e falar assim, olha, essa palmilha, ela vai ser mágica, não sei. Aí você cria toda uma negócio história, lúdico, um enredo todo, né? Eu faço troféuzinho na mão olha, aqui você vai ganhar um troféu, ó, você fez isso aqui hoje, Catinha, então você vai ganhar uma estrela. Se você usar direitinho, né, quando você voltar, vai ganhar outra estrela. Então tem que ter o engajamento da criança também, né? E na criança, assim, quando a gente tá falando de material, eu tento sempre colocar materiais que simulam o tecido do calçado, né? Então, tem coberturas que tem o EVA, mas tem um tecido por cima, que simula uma palmilha do calçado. Então, eu tento fazer isso. Tanto que uma vez, eu tive um paciente que, assim, na verdade, o pai me procurou porque era um autista e ele caía muito. E ele começou a engordar, ganhar muito peso, o pai ficou preocupado, queria que ele emagrecesse, mas quando saía para caminhar, ele tropeçava e caía. Uhum. Então ele falou, será que uma palmilha vai ajudar? Eu falei, bom, não sei. Porque primeiro, ele tem disfunção sensorial. Então eu não sei se essa via de comunicação está funcionando e vai responder uma palmilha. Segundo ponto, vai fazer ele parar de cair? Talvez ajude na melhora do centro de gravidade dele, não sei como é que tá a atividade física dele, que outros exercícios ele faz. Falei, cara, a gente pode tentar. Tipo, não vou te prometer nada, mas a gente pode tentar. Não, eu quero tentar. Aí fiz uma palmilha fininha, com poucos elementos baixinhos, sensoriais, para dar um estímulo ali, para ver se ele respondia. E aí eles voltaram em 45 dias. E quando eu fiz o antes e o depois na foto, assim, foi um negócio que até eu mesma fiquei impressionada. Eu falei, caramba, como esse menino mudou. Aí a gente fez a montagem e tal. E aí, quando eu fiz essa montagem, o pai falou assim, me manda essa foto. Aí ele me mandou uma mensagem um dia e falou assim, eu posso compartilhar essa foto num grupo de mães e pais de autista para mostrar que pode ajudar e tal. Você me autoriza? Eu falei, cara, o filho é seu, você que tem que saber. a foto é sua, por mim, tudo bem. E aí ele mandou a foto nesse grupo aí, nem sabia. E aí, de repente, meu telefone começou a pitar. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Quando eu olhei, eu nunca recebi tanta mensagem. E era um grupo de pais e mães do Brasil inteiro, de autistas, querendo saber que técnica que era, o que eu usei, o que aconteceu, como é que eu fazia, se eu atendia online, se eu não atendia. E aí foi assim, um negócio que eu falei, cara, a partir desse dia eu falei, olha, eu nunca superestimei o poder de uma palmilha. Mas eu também não subestimo mais. Então, eu nem superestimo e também nem subestimo, né, um valor de uma palmilha. E como ela pode ajudar no tratamento. Você chegou a fazer em mais algumas crianças com transtorno do espectro autista? Já fiz e assim, é que hoje, quando eu comecei a estudar desenvolvimento motor mais a fundo, assim, hoje com autistas ou com crianças atípicas de uma forma geral, eu tenho um outro olhar. Então, assim, a palmilha, ela faz parte, pode ser útil ali, mas o que está envolvido nas disfunções posturais dessa criança? Então, toda postura reflete um desenvolvimento motor. Se ele tem alterações, então qual foi a falha nesse desenvolvimento que aconteceu que precisa ser trabalhada para que esse desenvolvimento evolua? Então, assim, aí eu comecei a estudar, de onde vem o movimento? Então, no bebê, né? Como é que começa esse desenvolvimento motor? Então, no bebê, tudo isso começa por reflexos primitivos. Aí eu fui estudar reflexo primitivo. O que é um reflexo primitivo? Então, reflexos primitivos são o start do nosso movimento.
A gente nasce, um papelzinho em branco, não tem movimento nenhum, não tem controle nenhum, é um cérebro muito primitivo ainda, onde só tem reações automáticas, que precisa se desenvolver. E aí eu fui estudando isso, e hoje eu tento intervir em outros sistemas. Então, assim, eu vejo se tem falta de integração sensorial. Aí algumas coisas que eu não faço, eu encaminho para terapeutas ocupacionais que fazem. Então, as bases do desenvolvimento vão muito além. Então, eu penso mais em tratar as bases, melhorar esse controle motor, para daí a palmilha ser um resíduo ali que faltou corrigir alguma coisa. Mas se eu trabalho essa criança para que ela desenvolva bem, muitas vezes ela nem vai precisar da palmilha. Então, esse é mais ou menos o objetivo, assim, principalmente com crianças atípicas. Bom. Uma outra dúvida que eu tenho também, em questão minha, Eu pensei que era o João me dando sinal. É porque a gente faz uns sinais embaixo. Eu chutei alguém sem querer? Não, ele pegou no meu... Aí, me deram um toque no dedão. Eu falei, cara, será que foi o João? Por que ele não tá dando um sinal do meu lado aqui, assim? Normalmente é aqui, né, mano? Mas eu falei, sei lá, né? Deixa o João... É que essa mesa agora é mais curta, né, Eric? A outra mesa era um pouquinho mais larga. Eric, a culpa é do Eric. Mano. É que essa mesa mudou faz o quê? Faz um mês? Mais ou menos? Ela 3 morava semanas onde aí. antes? Ela mudou pra cá agora. Era uma mesa de madeira, tal, bonitona. Se bem que essa aqui eu acho que Porra, combina mais. Ô, Eric, você Nossa, sentiu essa, né? Era uma mesa de madeira, bonitona, e aí vem essa aqui que o Eric pôs. Não, daqui eu falei, mas eu acho Eric, que essa você combinou sentiu, mais. né? Eu já até Não, sei o fica- efeito especial. não, tá tudo certo. Não, deixa eu Eric, falar. desculpa. Eric, Não, deixa que eu peço não, desculpa, deixa eu pode deixar. explicar. Eric, desculpa pelo meu parceiro aqui de podcast. Não, vou Pelo explicar. meu sócio. Você tá vendo aquelas cadeiras ali atrás? Sim. Então, porque na verdade ele mudou agora cê- primeiro a cadeira agora pegou e bem. a mesa ficou a outra. Daí eu É. falei, não tá legal. Não combinou. Não combinou. Daí quando ele trocou, junto Zai. com essas cadeiras, daí ficou bacana. Designer. O João é designer. Quem reparou que nesse podcast o João está diferente? Eu tô diferente? Quem reparou? Você reparou, Eric? O João, ele não está só com O bigode? o seu clássico bigode. O João também está arriscando um cavanhaque. Só Ai, arriscando Inventada. porque não cresce dos lados, então não É fechou. Olimpíadas, não deu né? certo. Tem que inovar. Um pouquinho, né? Mas tá indo pro Rio de Janeiro e vai cortar no caminho, no avião. Né, vou chegar em casa agora, já tiro o resto pra poder ir pro Rio de Mas Janeiro. bacana, Vou bacana, lá dar uma bacana. palestra, um curso lá. Mas diz uma coisa pra gente também. Só voltando um pouquinho mais pra parte mais ortopédica, saindo um pouquinho da criança, tem muita questão esportiva também, né? Dentro das palmilhas, não sei se você lida também com atletas, principalmente atletas amadores, né? E eu falo porque eu já, com alguns pacientes, principalmente atletas de corrida, que tem que ter uma anterioridade muito grande, atletas não são fundidos, de velocidade, trazer, às vezes, o paciente um pouquinho para trás, com uma retropulsiva, pode tirar um pouco dessa anterioridade. Isso realmente procede? O quanto que isso pode influenciar também no gesto esportivo de um paciente junto com essas palmilhas? De um atleta, né? Sim, eu acho que assim, o mais importante é em que período da competição esse atleta está. Porque, igual, até a semana passada, eu atendi um paciente super dedicadinho, eu ia dar alta pra ele, inclusive eu queria até começar a retirar a palmilha dele aos pouquinhos. Só que ele foi para um campeonato nos Estados Unidos e aí na hora que ele falou assim, eu falei, acho que dá pra gente já começar a desmamar essa palmilha e tal. E aí ele me contou do jogo assim, mas vai tirar? Que ele gosta tanto dela agora, que melhorou a dor e tal, então ele não quer tirar. Aí eu falei, não, então peraí, você vai jogar, então espera... Termina a competição, quando você voltar, a gente começa o processo. Então, se é um processo onde... Porque o gesto esportivo, né, ele vai sendo trabalhado. Só que assim, nem sempre a gente precisa corrigir algumas coisas, né? Se você pegar alguns atletas... A avaliação vai dar uma alteração, mas às vezes aquilo é aquilo... principal para ele, né? Aquilo lá, se a gente for pegar alguns exemplos, você olha o pé da pessoa, o Usain Bolt mesmo, o pé dele é horrível, assim, é todo bagunçado. O pé do Bolt é horrível. Ele tem uma escoliose gigantesca, assim. Mas você vai mexer no que já tá ali, de repente, né? No que vale Então, milhões? assim, não sei se No que vale vale mexer, milhões, sabe? Não sei se vale mexer nisso. A não ser que, putz, aquilo ali tá sendo um fator que não tá conseguindo lidar mesmo com outros tratamentos, e de repente pode ajudar. Uma fascite plantar que não melhora com nada. Então, colocar uma palmilha para dar um alívio, melhorar a distribuição de carga, para ver se ele consegue melhorar o treino, aí acho que vale. Mas assim, não somente pensando em corrigir algo que na teoria não está anatomicamente alinhado. Daí, nesses casos, é legal, por exemplo, eu não sei, uma opinião sua,
ele usar a palmilha fora do treino e no treino em si, daí fica sem palmilha. Porque assim, se eu tô dando um estímulo, eu tô gerando uma resposta em cima daquele estímulo. Então, tudo que eu faço constantemente, eu vou reorganizando ali uma nova informação. Então, o ideal é que você use com o máximo de tempo e constância que conseguir para poder mudar esse padrão de resposta, né? Então, eu vou ficar ali criando um novo circuito, vamos dizer assim. Então, o ideal é que ele use durante o treino, durante o jogo, se for um processo, né? Um tratamento. Não assim, vai usar só durante o treino e não vai usar no jogo. Porque, peraí, eu mandei um estímulo pro corpo, aí ele se reorganizou naquele estímulo. Aí depois, quando ele tá sem, ele precisa se reorganizar de novo fora daquele estímulo. Então, não faz sentido a gente pensar em... É igual falar assim, putz, eu treino com tênis de um modelo. Com drop dessa altura. Aí, quando eu vou competir, eu ponho um minimalista. Então, assim, né? Eu acho que pode interferir, né? Não sei. Os grandão aqui mesmo, pra treinar e pra correr mais confortável. Quando eu pegava um tênis fininho pra correr também, é onde eu me machucava. Depois, porque eu treinava com grande e depois ia com pequenininho então, correr. Assim, não tem como a gente dizer, eu acho assim, eu não corrijo muitas coisas, não. Só se a pessoa vem com muita queixa. Né? E, na verdade, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu pegar uma jogadora de golfe. Ela tinha muita dor lombar. E aí ela veio, na verdade, pra osteopatia, com dor lombar. Então, toda competição que ela tinha, ela vinha muito ferrada. Aí eu trabalhava, só que ela começou a vir assim, né, constantemente. Eu falei, putz, será que não tem algo aí que tá levando a essa dor se cronificar, né? Não sei, porque... Aí eu fui avaliar a parte postural dela e ela tinha uma perna curta, assim, significativa. Eu falei, você quer tentar corrigir pra ver se melhora esse seu sintoma? E aí ela melhorou. Então melhorou o movimento, a rotação dela. Ela falou, putz, eu consigo fazer um movimento que antes eu não conseguia. O giro que eles fazem, Aumenta a amplitude. Aumenta a amplitude. Então, assim, melhorou a biomecânica dela. Organizando ali uma pisada, um quadril e uma perna curta. Eu acho que só tem uma questão que uma dúvida, não sei, mas de repente se for um corredor, por exemplo, talvez ele não, se for tipo uma competição de alto nível, talvez ele não possa usar palmilha. Sim. Não, provavelmente na competição não. Quando é tiro curto também, né, não... Porque assim, na verdade, o que a palmilha faz? Ela vai ajudar o seu sistema a se reorganizar de uma melhor forma para poder a biomecânica funcionar melhor, você não sobrecarregar um tecido. Então, assim, quando a pessoa vem com uma queixa, é que eu pego muito, assim, atleta amador, né? Corredor de rua, que daí começa a correr sem instrução ou não tá acostumado e começa a ter dor na face plantar, dor no calcanhar. Então, é mais para tentar ajustar isso para que o paciente consiga desenvolver o esporte que ele tem prazer no final de semana. Então, é outra linha, né? Eu não trabalho nunca trabalhei com atletas de super rendimento porque aí daí eu acho que tem que ter uma especialização mais focada nisso, sabe? Para saber se vale a pena intervir ou não. Exatamente. O gesto esportivo. Então, assim, não é o meu nicho de atendimento, né? Eu trabalho hoje com pacientes comuns, assim, que correm por prazer, por lazer, no máximo competem amadoramente, vamos dizer assim, não desportivamente. Vai lá pra pegar kit, medalha, tira foto no Instagram, tipo o João, assim. Tá brincando. Eu corro pelo energético e pela fruta no final. E a banana, é por isso que eu falei exatamente por causa disso. O João fez um post recentemente, colocando lá, acordei, sei lá, de madrugada, vim pra tal lugar pra ganhar essa banana e o energético. E uma sacolinha. Acordei 4 horas da manhã, fazendo 6 graus em Sorocaba, nem a sacolinha. Cara, mas faz parte, né? Mas faz parte. O que é legal dessas palmilhas mais para atletas, assim, amadores, né? Já tem até materiais diferentes, assim. Então, por exemplo, tem material de palmilha hoje que tem propulsão, que tem absorção. Então, você consegue mesclar. Tipo, coloca absorção atrás, para quem tem uma dor no calcanhar, e você consegue colocar um material de propulsão na frente. Daqui a pouco tem até placa de carbono. A base vai ser feita de carbono. Sabe Já tem? Aí, ó. Eu acho que eu acho que eu preciso ver uma dessa. Eu tenho o pé extremamente plano. Mas demais. Cara, e assim, eu tenho uma profissional ótima pra poder te indicar. Aproveita. E assim, qual que é o lance? Ultimamente eu tô, em fevereiro do ano passado que eu estive na Disney, em Orlando. Lá eu comprei 2 New Balance. Um deles, nossa, mas detonou num nível absurdo de, tipo, dá pra, porque assim,
atrás tá bizarro. Eu vou ver se eu não... Que esse não fazia sentido eu doar algo que não estava bom. Então eu acabei jogando fora porque estava destruído. Mas aí o que aconteceu? Uma vez tinha esquecido, tava só com ele, fui correr. Por conta do João, a gente tem umas... João, a gente se obriga, vice-versa, qualquer coisa. Aí o que aconteceu? Uma dor, tipo, inframaleolar, né? Bem taloclural, gigantesca, exatamente pra onde meu pé tava desabando. Fiquei com essa dor persistentemente. Agora eu tô com eu tava com o outro New Balance, que era o único tênis que eu tinha, preciso comprar outro agora, que também quase se destruiu. Recentemente também a gente ia fazer lá escada, só que estávamos em 3 pessoas, um tinha uma do lado da outra. Ah, vamos correr. Eles foram andar, eu fui correr, porque eu não consegui ficar na esteira andando. Aí fui correr, ou eu não fico, né? Ou eu corro, entendeu? Ou eu não fico, ou eu corro. E aí eu estou novamente com uma dor bizarra, a qual se eu vou, por exemplo, fazer meu treino de pé, né, que tem os agachamentos e todas as coisas, eu novamente fico com essa dor. Tanto que esses dias eu até falei pro João, vamos treinar na quinta, eu já tava preparado pra falar assim, mas eu não vou correr porque eu tô com dor. Então eu fico pensando se de repente esse outro tênis também, eu já o levei ao extremo, que é muito provável, ou se, por exemplo, tivesse uma palmilha, adaptaria ao sistema, eu não sei. Mas às vezes eu fico até com receio, que quando é comigo eu sei menos, muito menos, até com receio de ter uma hiperatividade de calcâneo e desenvolver um esporão em algum momento, alguns pontos de fascite e tudo mais. Então talvez eu precisasse passar para fazer uma palmilha e usar durante, talvez, só treino, né? Não sei, ou só o dia a dia e não uso no treino, uso pra correr, ou pra que eu vou correr? Vou até pegar tem escada, tudo, vou até dá pegar pra eu tudo isso. assistir melhor, dá pra assistir mais anime na escada. Né? Mas eu vou pegar tudo isso que você falou e juntar com uma pergunta. Você é um pedido de ajuda. Não, de ajuda eu tô aqui. vendo. Então, pessoal, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso agora. Análise. Avalia aqui pra mim. Tá? E sem carga. Deus do Sem céu. carga já está assim. Cara, olha o plano, velho. Não Meu tem Deus, nada. tira perto do meu copo isso daí. Nada de... É pé chato. Vamos lá. Mas, na verdade, a pergunta seria direcionada para isso mesmo. Recolhe essa perna, pelo amor de Deus, que vergonha. É o seguinte, com tudo isso aí que ele falou, que o tênis dele acaba tá desgastado e tudo mais, a gente sabe que hoje muitos modelos e marcas vão querer fazer com que o consumidor compre de alguma forma, falando com... Tem um monte de benefícios, tecnologia, tem placa, tem isso, tem aquilo, é pisada pronada, pisada supinada, mas a gente sabe que nem os 2 pés sempre vão ser supinados, nem sempre os 2 vão ser pronados, sempre tem uma diferença, né? São os pés desarmônicos e tudo mais. Como que eu vou escolher o meu tipo de calçado correto, até para também não só recair diretamente na palmilha, né? Tem que ser sempre neutro ou não faz diferença, aquele que é confortável? Como é que eu vou fazer a escolha do meu calçado, para não ter talvez esses problemas iniciais que nem o dele? Acho que isso virou meio que uma modinha, né? Você vai na loja e tem até, às vezes, tem um aparelho, às vezes eles colocam. Nos Estados Unidos eles têm até em farmácia. Você sobe na balança e aí ele te diz, bom, sua pisada é assim, a sua palmilha é a número tal. Aí você vai lá, pega e compra. Quando eu fui, eu fiquei olhando e falei, não é possível. Mas tem. Mas tem. E aqui tem tênis, né? Tênis para pisada pronada, tênis para pisada supinada. Só que assim, primeiro ponto... Nem sempre, uma coisa que a gente precisa entender, nem sempre o pé, ele é causativo, ou ele é o problema. Então, assim, às vezes, o paciente, ele tem ali uma alteração de pisada, que muitas vezes é só adaptativa. Então, às vezes, ele está com um problema em outra região, por exemplo, ele tem um problema no quadril, um bloqueio no quadril, aquele quadril não tem mobilidade, não está funcionando direito, e aí aquele pé precisa entrar numa adaptação para que aquele corpo continue funcionando. E aí, assim, você vai comprar um tênis para corrigir uma adaptação que o seu corpo criou para você continuar funcionando. Qual que é a chance disso dar certo? Você vai perder aquela compensação, aquela adaptação, e você vai começar a ter dor em outro lugar. Porque o seu corpo vai ter que, em cima daquilo, né? Acho que ele vira para você e fala assim, pô, eu tentei dar tudo que eu podia aqui para tentar fazer você funcionar, você ainda foi lá e estragou meu trabalho, tá tirando essa adaptação? Sim. Então, assim, mais importante a gente entender que o pé, ele faz parte de um sistema. E ele pode ser o causador, mas ele pode estar se adaptando a uma outra coisa. Então, avaliar só o pé é meio que um tiro no pé mesmo, assim, né? Literalmente. Sim, literalmente. A associação, eu ia estar com a minha meia da alegria. Putz, eu comprei essa também, mas eu não trouxe hoje. Eu acho que eu tô com outra. Eu devo estar com a do Harry Potter na mochila, alguma coisa aí.
E aí, assim, acho que o mais correto é, bom, se eu sei que eu tenho uma alteração e que tá me gerando desconforto, tá me gerando dor, então o que eu posso fazer? Primeiro, entender como o meu corpo funciona. Então, procura um profissional que entenda desse sistema, te avalie como um todo e trace estratégias para tentar melhorar essa sua biomecânica. Né? Não ir lá simplesmente comprar um tênis que diz que é para isso, então é para todo mundo, que na verdade não é para ninguém, né? Sim. Porque não tem especificidade nenhuma. Então, compre um tênis neutro e busque um profissional que te ajude a reorganizar Então, a esse sistema. recomendação, compre um tênis neutro, para não errar. Um tênis neutro. Ou diminuir as chances do risco. Sim. Tá. Vai lá. Que eu tava filmando ela, agora eu tô postando nas redes sociais. Achei que você tava mandando alguma coisa aí. Inclusive, já postei, tá? Ressaltando aqui pra vocês, quem tá aqui assistindo, tira um print, marca aqui a gente, Físio Limites, marca também o perfil dela, que eu já esqueci que o final é _físio, né? Só pra eu poder falar direitinho. Daniele Bastos Ruivo. Daniele Bastos Ruivo, _físio. Sabe o que eu acho que é legal falar pra eles, João, que a gente nunca falou? O João e eu, frequentemente, estamos no celular quando está nos filmando. É porque a gente fica se comunicando de quem vai fazer a próxima pergunta, a gente organização. avisa, né? A gente avisa o convidado, mas nunca avisou, né? O público, senão né? o pessoal assistir deve falar, caraca, o pessoal tá no celular ali enquanto a gente tá... E outra, o Eric também, que vocês viram aqui, ele fica falando, olha, tem que organizar o microfone vai um pouco mais pro lado, vem um pouco mais pro outro. O Eric, na verdade, ele é muito solicitante. Sabe? E então ele fez... Todo episódio a gente fala do Eric. E a gente tem todo esse processo, por isso que a gente fica no celular. Agora mesmo eu tava postando ela no Insta aqui, por isso. Aí, ó, a gente já dando toda a visibilidade. E, beleza. Bom, voltando ali na parte da criança, então, tá? Ela vai ter o mesmo tempo de período de uso de um adulto, por volta de 1 ano? Ou dela é mais dinâmica, mais rápida essas adaptações, ou demora mais? Eu falo que tratar a criança é um bichinho mágico, assim. Porque você dá um estímulo pequeno e aquilo ganha uma amplitude muito maior, assim, do que a gente imaginava. Porque eles estão num momento de responder a muitos estímulos, né? Porque na fase de desenvolvimento motor, quanto mais estímulos você dá para uma criança, mais ela vai criando redes neuronais e mais ela vai, né, se amadurecendo, vamos dizer assim. Então, ela está muito apta a receber qualquer tipo de estímulo. Qualquer tipo de estímulo que você dá, ela melhora muito. E aí, assim, qual é o tempo de uso? Depende, né? Não só de criança, mas de pessoa para pessoa. Sim. Então, cada um vai ter sua qualidade muscular, vai depender do quanto que a pessoa usa, vai depender, né, de quanto tempo ela vem tendo aquela disfunção, né? Porque a pessoa levou uma vida para chegar onde ela chegou a nível de dor. Não são meses que vão resolver como um passe de mágica, né? Mas a criança, como uma forma geral, assim, eu percebo que elas evoluem muito mais rápido. Acho que mais por essa habilidade mesmo de lidar e responder aos estímulos. Existe alguma coisa que correlacione a necessidade, digamos assim, então, dessas crianças estarem buscando, não elas, né? Os pais buscarem esse tipo de atendimento? O que a criança tem feito ou não tem feito para chegar a esse ponto, né? Fala como que é, fugiu, eu lembro que o professor falava cegamento podal, não sei se é essa palavra, esse termo que usa, mas alguma coisa assim, porque hoje em dia a criança usa sapatinho 10 que nasceu e não bota mais o pé no chão, não tem mais estímulo, não vive em apartamento, não pisa mais na areia, não pisa na grama, não pisa na terra, etc e tal. Tudo isso realmente influencia ou tem outras questões que influenciam hoje? A gente vê um aumento, talvez, da busca das crianças e dos adultos também como um todo. Tem muitos fatores. Então, assim, o fato da criança não ter mais aquela coisa de andar descalço em vários terrenos, né? Essa diversidade sensorial, ela vem sendo perdida, né? E a própria tecnologia. Então, assim, hoje as crianças, elas ficam muito em dispositivo eletrônico, né? Nem encostando o pé no chão, né? Fica com o pé suspenso, na verdade, né? E qual que é o problema, né, das telas, assim, dos dispositivos eletrônicos? Porque como que a criança desenvolve a parte motora dela? E a parte motora, a gente tem que lembrar também que ela é uma ponte para a evolução comportamental, cognitiva, é um preparo para o aprendizado. E aí muitas crianças têm dificuldades no aprendizado, têm falhas... por exemplo, tem dificuldade com cálculo matemático,
tem dificuldade até mesmo de ficar sentada na cadeira prestando atenção na professora porque tem uma hiperatividade. Por que ela tem uma hiperatividade? Será que é porque, de repente, ela está tão desorganizada sensorialmente que para ela conseguir lidar com todos esses estímulos, acaba sendo muita demanda para ela e aí aprender para ela é chato porque está tudo ali bombardeando a cabeça dela de estímulo? Então, o que está acontecendo? Então, as telas, por exemplo, o que está envolvido nesse desenvolvimento? Olho, sistema óculo-motor, sistema vestibular. Então, a gente precisa do movimento de cabeça para gerar um estímulo, né, e organização cerebral mesmo. E a gente precisa de toque, tato. Então, tem sistema proprioceptivo envolvido no desenvolvimento, vestibular e olho. Então, eu preciso de movimento ocular, estímulo visual, estímulo auditivo, movimento de cabeça para gerar uma resposta motora e toque, tato. Se a criança está no celular, ela não está tocando nada, porque ela está ali parada no celular. Ela está com o olhar fixo, a curta distância, então, habilidade de profundidade, né, planejamento do movimento, ela perdeu ali. E ela não está movimentando a cabeça. Então, assim, nenhum dos estímulos importantes sensoriais, né, ela está tendo. E aí ela começa a ter atrasos, assim, nesses marcos de desenvolvimento que muitas vezes os pais não percebem. Por quê? Ah, mas ele anda. Ah, mas ele corre. Ah, mas ele tem dificuldade de correr e, por exemplo, pular numa perna só. Eu não sei se tem estudo sobre isso, mas pelo menos já vi muito relato que o atraso até para a criança ficar de pé e começar a andar já não tá lá em cerca de 12 meses, já tá demorando mais do que isso, muitas vezes porque tá muito tempo de tela logo cedo. Bota lá no bercinho, pendura um iPad, né, um tablet, qualquer coisa, um celular. E já tem bastante coisa na área. Assim, eu vi um estudo que testou uma criança lá na baropodometria em pé, com o olho aberto. Depois viu a estabilometria dela, né? As oscilações que ela tem. Depois testou ela em pé, de olho fechado, viu as oscilações. E depois testou ela em pé com um celular, vendo alguma coisa no celular. De olho aberto, vendo algo lá. O resultado da criança em pé, olhando o celular, foi pior do que ela de olho fechado. Gente. Então, ela tem mais desequilíbrio porque ela não está amadurecendo nenhuma via sensorial. E aí, o fato da criança não preparar esse corpo, né, ela começa a entrar numa idade escolar, porque assim, se a gente for olhar o desenvolvimento motor, tem as fases, né? Então, primeiro ela tem os reflexos primitivos, esses reflexos precisam se integrar para dar lugar ao controle motor. E aí, esse controle motor, então esses reflexos, eles têm um período para aparecer e desaparecer. Eles têm que ser inibidos. Então, ali por volta ali do primeiro ano de vida dessa criança, eles se inibem e aí ela atinge o marco motor principal, que é ficar em pé. Ela começa a andar. Aí, dos 2 até os 4 anos, ela vai amadurecer essa habilidade de ficar em pé, ganhar força, conseguir correr, né? Conseguir amadurecer um pouco mais esse sistema. E aí depois, entre os 4 e 7 anos, ela vai ganhando mais habilidades. Então, ela começa a aprimorar muitas coisas que daí depois vão seguir para a vida adulta. E se a gente for olhar a fase que essa criança inicia o aprendizado dela, inicia ali a fase escolar, ela vai para a escola com que idade? Entre 6 e 7 anos, geralmente. Então, por que ela só vai nessa idade e não vai antes? Porque ela tem que estar pronta motoramente para que ela consiga ir para uma escola. Escrever. Então, para ela escrever, ela tem que ter controle. Para ela olhar para o professor, olhar para o caderno, essa habilidade de olho, mão, né? Controle de cabeça. Ela tem que estar pronta, por quê? Porque o corpo dela precisa estar organizado para que sobre cognição, né? Para ela conseguir aprender. Porque se ela está toda desorganizada motoramente, aquele corpo ele precisa fazer vários ajustes para que ela consiga segurar numa caneta e fazer aquele movimento. Então, o cérebro está dando tanta atenção para que ela consiga realizar aquele movimento, que será que sobra tempo para ela escutar o que a professora está dizendo? Aí você vai ver, essa criança ela vem com dificuldade no aprendizado, ela vem com uma letra muito ruim,
uma letra, uma folha de caderno muito marcada, ela faz muita força para escrever. Eu faço teste com as crianças de assim, eu espelho uma forma geométrica e peço para elas reproduzirem a forma geométrica. Aí ela não tem noção, assim, uma sai grandona, outra sai pequena. Aí eu faço todo um trabalho com essa reorganização desse sistema, pensando nesses reflexos, nessa integração sensorial, às vezes com as palmilhas. E aí, nas reavaliações, eu vejo de novo como é que tá a escrita dessa criança, vejo como é que tá, e já dá a diferença. Então, assim, pensar que essa criança precisa ser estimulada, então ela tem que brincar na rua. Brincar assim, na rua que eu digo, né? Ter contato com o ar livre, Sim. ficar descalço, ter estímulos visuais, brincar em grupo, para que elas consigam desenvolver essa parte motora. Sair para o mundo, né? Ficar muito mundo. Mas agora tudo que você falou, se a Sony me patrocinar, faço propaganda. Por quê? Porque se usar o VR2 no Play 5, ele vai ter que virar a cabeça toda hora pra ver onde que tá. Porque é realidade virtual. Tem Apple Vision. Aí, ó, vai ter o controle, ele vibra, tem vários estímulos conforme que tá acontecendo, os dois controles, tem que fazer todos os movimentos. E ele ainda vai jogar em comunidade online, vai interagir com as outras pessoas. Então, mas aí já tem a game terapia. Aí, tá, só tá faltando o... Não fala que já tem. Pô, deixa a Sony ajudar a gente. A Sony tem que patrocinar a gente. Aí falta, eu quero Play 5, manda mais Play 5. Eu tenho, mas não faz falta. Sabe o que estão desenvolvendo? Isso eu achei fantástico. Eu também, tipo um tapete que quando você, não importa pra onde você ande ou o movimento, você permanece naquele tapete e ele rola totalmente o sistema embaixo do seu pé pra simular que você tá andando, correndo, fazendo todo o sistema. Olha que legal. Então, fantástico isso aí. Muito. Mas nada disso... É porque hoje, pela internet, você tem que explicar tudo. Nada disso substitui o convívio e a relação interpessoal presencial com as pessoas e o tão bonito pisar no chão descalço. Nada disso. Tem que deixar bem claro, né? Se você já falhou ali, vai precisar trabalhar de alguma forma. Então vai ter que levar para um profissional trabalhar isso. E você não vai colocar no bebê o VR2. O VR2, até porque é muito caro. Nem por isso, só não vai dar muito certo. Aí o paciente vem pra clínica, né, pra tratar, e eu levo ele pra grama, fico pisando com ele na grama, né? Não, tem que ter recurso, né? O recurso é pra isso. O joga terra, joga areia lá na praia, vai pegar areia, põe areia no pezinho. Mas você tem muitas terapêuticas que são relacionadas à interação sensorial, mas faz parte. Dani, tem algo que você gostaria de acrescentar, que a gente não tenha debatido nesse processo? Olha, eu acho que assim, primeira coisa, né, a gente tem que pensar que as crianças, a gente ainda tem a capacidade de intervir para que elas não se tornem adultos com tantas compensações como a gente tem. Então, por exemplo, o seu pé plano pode ter sido uma característica do seu ligamento, uma frouxidão, porque as pessoas têm características morfológicas diferentes. Então, tem pessoas que têm um pouco mais de elasticidade, outras não. Só que, se a gente for pensar que o músculo, ele também é uma parte que sustenta a nossa posição óssea, a gente conseguir trabalhar de uma forma com que essa criança desenvolva a musculatura que suporte sustentar o corpo dela em pé, é muito mais vantajoso a gente pensar em trabalhar essa criança para ela que se desenvolver de uma forma mais harmônica, mais estruturada, sem compensações, do que tratar esse adulto lá na frente quando ele vier para mim por uma dor no pé. Porque no meio do podcast. Corre no meio do podcast. Com uma meia. Hoje foi você que identificou um problema. Você viu, Eric? Hoje não fui eu que arranjei assim, um problema. Agora foi você. Peraí. Só um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de falar que eu valido todas as suas experiências e os seus relatos aqui, entendi, viu, João? Entendi. Eu valido todos. Eu também tô validando o seu hoje. Mas o meu pé plano, ele tá aqui, evidente. As outras 50 doenças que você foi desenvolvendo em cada podcast, elas estão apenas no próximo, no único podcast que a gente vai descobrir, que vai ser o psiquiatra. Isso é verdade. Teve já esse, não? Mas o psiquiátrico, se trouxermos um psiquiatra, eu fico quieto. É bom, que é porque não identificar nada logo, né? Nem pergunta, né? Fala o que você quiser. Brincadeira. Dani, nós não encerramos o podcast. Quem encerra é sempre o convidado. Você tem uma câmera ali que você pode deixar novamente seus contatos, o que as pessoas podem te procurar, te indicar pacientes, você faz atendimento online, não faz, onde tem consultório, aquilo que for preciso, e aí você encerra o podcast.
Queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui. Foi muito legal, muito bom mesmo. Até a canequinha. Canequinha. Sabe, pô, eu aprendi muito, curti bastante. Tem que brindar e beber, não e pode... beber, não, é porque o... Toma, João! Toma bebida, eu quero dizer, toma bebida. Não. Toma bebida. Não, mas toma, sabe João, a bebida. A última vez Toma, João! Ele falou isso a mesma coisa. Daí quando eu fui beber, ele falou, mas você não pode beber junto comigo, porque senão fica um silêncio. Né? Então ele não sabe o que decide da vida. Mas o que não quer dizer que você vai devolver o copo, você pode segurar. Ah, tá. Depois tá você bom. bebe. Bebe um, depois faz uma sequência. Tá, vou melhorando. Pode fazer rapidinho também. Dá uma lambidinha. Gospe. Dá uma lambidinha no copo. Eu já tomei. Dá uma lambidinha, deixa eu ver. Já tomei, vai. O João é muito tímido com essas coisas. Eu fazia... Eu sou mais contido. Por favor, Dani. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse canal é muito legal, porque, assim, quando eu comecei na Físio, eu nem falei um pouco de como foi a Físio para mim, mas eu nunca tive dúvidas do que eu queria ser. Então, a Físio para mim, tanto que eu sou bolsista e eu passei em primeiro lugar na bolsa, e eu não sabia. Assim, eu descobri no dia da minha inscrição, porque a avaliadora estava lá, ela falou assim, quem que é a Daniele? Daí eu falei, ai meu Deus, sou eu. Aí ela, nossa, parabéns, você sabia que você passou em primeiro lugar? Falei, como assim? Dela, primeiro lugar Brasil, para essa vaga. E eu coloquei, eu tinha 4 opções de curso que eu podia colocar, né? Ou eu podia trocar de curso, ou eu podia colocar tipo de bolsa. Aí eu falei, bom, eu quero fisioterapia. Então eu coloquei fisioterapia, uma opção. Eu tenho que trabalhar e estudar, então eu vou colocar à noite, noturno, para poder trabalhar e estudar. E eu tenho que ter bolsa integral, porque eu não ia conseguir ter bolsa parcial. Eu coloquei uma opção, e aí eu consegui. Então, assim, para mim, era um negócio muito certo, assim, o que eu queria. E eu queria viver da fisioterapia, mas eu queria viver bem da fisioterapia, né? E eu falo que a gente é um profissional, assim, com... É quase um sobrevivente, né? Porque você... Um resistente. É um resistente, assim. E aí tudo quanto é curso que tinha, você quer fazer, né? Pra ver se você consegue melhorar ali o seu tratamento, pra melhorar o seu financeiro, e você fica apelando pra várias técnicas. Aí chegou uma hora foi essa hora que eu peguei e parei e falei assim, gente, peraí, eu não tenho mais maturidade pra pegar um bolo de técnica e ficar saindo replicando essas técnicas no paciente, porque ele não vai melhorar com técnica, ele vai melhorar com o meu raciocínio clínico. E aí foi quando eu comecei a focar em estudar anatomia, fisiologia, como que o corpo funcionava, para daí eu ter um resultado. Então, assim, dentro da fisioterapia, eu acho que mais importante para quem está estudando, para quem está se formando, né, futuros físios, hoje eu olho para meus alunos, eu sempre tentei passar isso dentro de aula. A gente não segmente mais as coisas, olhe o corpo como um todo e não use técnicas isoladas pensando que isso vai resolver o problema do paciente. Mas a gente tem que saber que existem recursos que podem somar e muito, mas que a gente também precisa entender em qual momento usar esse recurso. E é isso que eu vim buscando dentro da minha formação. Assim, hoje eu não me considero assim, eu faço isso, eu trabalho com essa técnica. Eu fui buscar várias técnicas de palmilha para tentar oferecer para aquele paciente o que ele precisa. Então, eu acho que isso é importante dentro da físio, a gente entender o momento certo, de usar a técnica certa para o paciente certo para resolver o problema pelo qual ele veio te buscar e pagou por aquilo. E aí a gente consegue ser bem remunerado nisso. Acho que isso é o mais importante. Então, assim, e se você percebe, né, alguma disfunção no seu filho, seja no aprendizado, seja no comportamento, seja na parte postural dele, acho que é importante a gente intervir o quanto antes, porque quanto antes a gente intervém, melhora o prognóstico dessa criança, com certeza, a longo prazo, isso vai servir lá pro resto da vida dela. E onde é seu consultório? Onde podem te achar? Eu atendo agora em São José dos Campos, né? Hoje eu estou só lá, já atendi aqui em São Paulo, mas aí eu voltei para minha cidade, que é São José dos Campos, então atendo em São José. Não atendo online, porque eu ainda não consegui encontrar uma forma de fazer tudo que eu preciso de teste para entender esse corpo como funciona online. Então, assim, ainda não consegui. Mas eu atendo presencial. E lá no seu @ tem os contatos, tem tudo? Tem um link na bio com telefone, endereço, com uma árvore de links lá que você pode clicar e encontrar a Então, gente. perfeito. Agradecer mais uma vez. E agora o brinde, eu vou tomar a aguinha no resto. Toma, João!